Boa noite a todos, bem-vindos a mais uma sessão de O Farmacêutico e o Doente, esta noite dedicada à depressão e à bipolaridade. Estima-se que em Portugal a depressão afete cerca de 8% dos portugueses e, além da depressão, outras perturbações de ansiedade contribuem para a carga de doença mental em Portugal. Portugal ocupa a quinta posição da União Europeia com mais casos de depressão. 22% da população portuguesa sofre de perturbações mentais, sendo a perturbação da ansiedade a mais prevalente. Neste sentido, consideramos que é crucial garantir o acesso a cuidados de saúde mental adequados e a reduzir o estigma desta doença. Sob o mote da importância da saúde mental, resolvemos convidar a Associação de Apoio a Doentes Depressivos e Bipolares, na pessoa do seu presidente, o Dr. Sérgio Paixão, e vamos iniciar esta conversa informal com ele e também com uma pessoa que vai falar sobre a perturbação da própria ansiedade e da depressão na primeira pessoa. Depois haveremos de abrir aqui um bocadinho um tempo de perguntas e sintam-se à vontade para depois intervir. Obrigada, Dr. Sérgio, pela sua presença Obrigado, e passo a obrigado nós. palavra. Obrigado, doutora Miquel, por este convite e por esta oportunidade. Só fazer aqui uma pequena correção. Eu não sou o presidente da associação, da ADEB, eu faço parte da direção. A presidente, a doutora Renata Frazão, não pôde estar presente hoje, mas é com muito gosto que nós estamos aqui a participar e ter aqui esta oportunidade de podermos falar sobre estas temáticas. E sim, muito obrigado pelo convite e pela oportunidade para falarmos. Eu vou então partilhar aqui os slides que eu preparei para esta sessão. Não sei se me estão a ouvir bem, penso que sim. Ok, obrigado. Então, a ver se eu... Ouvir eles a falar, mas tem o meu microfone. Vou colocar isto aqui no modo da apresentação. Ok. Então, inicialmente, pelo aquilo que foi solicitado, eu vou enquadrar e falar aqui um pouco da depressão e também da doença bipolar, e depois então farei aqui uma apresentação dos serviços que nós temos desenvolvido aqui ao longo dos anos, daquilo que nós fazemos nesta associação, a Associação de Apoio aos Doentes Depressivos e Bipolares, que tem um âmbito nacional. Eu vou começar pela depressão. Se eu conseguir mudar o slide, ok? Como é que é? Ok. Eu vou fazer aqui apenas uma introdução, e depois, obviamente, que estarei disponível para questões e para aprofundarmos estas temáticas. Sobre a depressão, eu gostaria de começar por dizer que, como a doutora Micaela estava a referir, e infelizmente em Portugal nós temos uma elevada incidência destas problemáticas, nomeadamente em termos daquilo que são as perturbações da ansiedade, depois a nível das perturbações do humor, onde se enquadra quer a depressão, quer a doença bipolar. A depressão, nós começamos por partir do princípio de procurar distinguir aquilo que é um estado anímico que pode ser mais de maior de maior tristeza, a pessoa estar um pouco mais em baixo, como se costuma dizer, e isso pode acontecer por um acontecimento, ou seja, por um motivo que esteja a surgir na vida da pessoa. E não quer dizer necessariamente que a pessoa, ao ter esse tipo um, falar de sintomas, esteja necessariamente num quadro depressivo.
para que nós possamos classificar como uma depressão, há aqui um conjunto de critérios. Eu apenas selecionei estes que têm aqui neste quadro do lado direito, em que tem que haver uma persistência de pelo menos durante 2 semanas de um sentimento de tristeza ou uma sensação de vazio, e ao mesmo tempo haver uma perda de interesse pelo aquilo que são as atividades normais que a pessoa faz no seu dia a dia, ou perda de prazer, isto na maior parte do tempo. E havendo a verificação então desta sintomatologia, pode-se fazer então este diagnóstico. Obviamente que este diagnóstico deve ser feito por um profissional de saúde. No entanto, eu acho que é importante todos nós podermos ter esta noção, até porque sendo esta uma patologia muito prevalente, é importante que possamos estar atentos para orientar, para ajudar, e a ajuda muitas vezes é encaminhar para, ou seja, para as instituições competentes para tratar, porque a depressão é algo que é tratável, não é? E é importante termos essa noção. Nem sempre é fácil de tratar, é tratável, mas é uma doença, e como doença é importante que seja tratada por profissionais de saúde. Eu digo isto porque na associação onde eu trabalho, infelizmente a nossa experiência revela-nos que as pessoas que nos procuram muitas vezes chegam já num período em que estes estados estão muito agravados, ou seja, procuram-nos já quando este quadro clínico já está instalado durante muito tempo. E eu diria, não é, que se houvesse esta literacia em termos daquilo que é a saúde mental e a procura fosse logo numa fase inicial, muitas vezes a eficácia e o sofrimento a eficácia seria maior, e o sofrimento da pessoa com patologia e quem está à sua volta, esse sofrimento também iria diminuir. De uma forma muito simples, eu peguei aqui nesta teoria cognitiva que explica a depressão como a pessoa que está numa fase depressiva, quando o está, tem uma visão significativamente negativa acerca de si, ou seja, tem crenças em que acredita que é uma pessoa que poderá não ter valor, é uma pessoa que se sente inferior relativamente a terceiros, tem uma visão também significativamente negativa acerca do mundo, ou seja, muitas vezes é sentido que os desafios, a vida é muito difícil e que a pessoa não tem competências para lidar com aquilo que são os desafios que a vida proporciona, e também tem uma visão muito negativa acerca do futuro. Eu acho que esta questão aqui a nível do futuro muitas vezes é aquilo que cria maior angústia, porque em determinadas situações há uma forte perda da esperança. Ou seja, a pessoa estando, isto não acontece sempre, mas muitas vezes a pessoa estando numa fase de depressão não acredita que possa melhorar. Ou seja, e há aqui uma perda de esperança que cria um sofrimento, uma angústia terrível. Ou seja, eu costumo dar um exemplo assim muito simples, que é eu se tiver uma dor num braço que me incomode muito, eu sabendo que essa dor é tratada, a minha angústia, ok, a dor está lá, mas eu posso não, a minha angústia diminui, porque eu sei que vou ter um tratamento que me vai ajudar nessa dor. Se eu tendo essa dor, acreditar que aconteça o que acontecer, ou qualquer que seja o tratamento que eu fizer, a dor vai permanecer,
isto é uma situação muito terrível. E é aquilo que muitas vezes as pessoas que estão numa fase depressiva sentem. Normalmente depois, neste sofrimento, eu diria que a depressão cria aquilo que podemos chamar uma anestesia emocional, ou seja, a pessoa deixa de sentir adequadamente aquilo que se passa à sua volta. Ou seja, é uma anestesia que, de algum modo, diminui aquilo que é esta dor que é insuportável. Mas, por outro lado, essa anestesia também não permite que a pessoa realize as suas atividades diárias. Ou seja, não permite que a pessoa tenha uma possibilidade de se adaptar àquilo que é o seu meio, dito assim de uma forma geral. E pronto, e isto dito assim de uma forma muito, muito simples, tentando aqui enquadrar aquilo que se passa com alguém que passa por este tipo de episódios. Pronto, eu depois, como a doutora Micaela referiu, nós podemos aprofundar estes temas e estarei disponível para qualquer questão que surja. Falando naquilo que é bipolar, ou seja, a depressão por vezes a pessoa que tem depressão não tem aquilo que são as fases de mania ou de hipomania. E então diz que essa pessoa, quando tem fases depressivas recorrentes, tem uma perturbação unipolar. Ou seja, a doença manifesta-se somente através das depressões. Então há uma perturbação unipolar. Quando, quando a doença, para além das fases depressivas, se manifesta também através de fases de ilação do humor, podem ser de hipomania ou de mania, aí já estamos perante aquilo que é uma perturbação bipolar. Então, a perturbação bipolar é, digamos que é a predisposição que a pessoa tem de poder ter estes dois episódios. Os episódios depressivos, depois pode haver aqui algumas diferenças entre aquilo que é a depressão bipolar e a depressão unipolar, mas são diferenças subtis. Posso referir, por exemplo, em termos do sono, há uma perturbação no sono, naquilo que é a perturbação unipolar, e aí está mais presente a insónia. Na depressão associada à perturbação bipolar está mais presente aquilo que é hipersónia. É apenas uma característica. E então, a perturbação bipolar, para além das fases depressivas, depois tem estas outras fases que são caracterizadas, as fases de hipomania ou de mania, que são caracterizadas por uma ilação do humor, em que o humor essencialmente pode ser eufórico, mas também pode ser muito irritável. Há uma maior energia, a pessoa sente-se com mais energia, mais disponível, tem sentimentos de bem-estar, tem um sentimento de grande confiança em si, nas suas capacidades, acaba por ter muitas vezes comportamentos impulsivos, sem ter bem noção do risco que envolve as suas decisões. Há uma diminuição do sono, não na perspectiva daquela insónia em que a pessoa está ansiosa e por causa desta ansiedade não consegue dormir, mas é mais na perspectiva em que o sono é sentido como algo que é inútil. Ou seja, a pessoa está tão eufórica que não sente necessidade de dormir. E quando, por exemplo, a pessoa quando acorda, estamos a falar numa fase de hipomania ou de mania, a pessoa quando acorda tem logo vontade de fazer imensas coisas. Há pessoas que, por exemplo, acordam durante a noite como exemplo, acabam por tratar da casa e fazer tudo aquilo que se calhar noutras alturas fariam numa semana ou mais.
Poderei-me estar aqui a esquecer de algumas questões importantes, mas eu diria que, assim, de uma forma resumida, é isto que caracteriza estas fases. A diferença entre aquilo que é a mania e a hipomania vem aqui deste prefixo, vem do grego hipo, que é menor, ou seja, há uma menor intensidade da sintomatologia. A pessoa nas fases de hipomania tem algum juízo crítico relativamente ao estado em que se encontra, especialmente aquelas pessoas que já tiveram outras fases anteriores, não é? Na fase de mania isso não acontece, ou seja, na fase de mania a pessoa não tem a ideia de que está numa fase patológica, não tem essa noção. Na fase de mania, normalmente também é-lhe associado sintomas de ordem psicótica, psicose, e normalmente há necessidade de internamento. Ou seja, grande parte dos internamentos devido à perturbação bipolar tem a ver com estas fases de mania. Voltando novamente à hipomania, a pessoa estando numa fase de hipomania, normalmente pode ser funcional. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Pode continuar, ou seja, continuar no seu trabalho e fazer aquilo que são as atividades do seu trabalho, pode continuar naquilo que são as suas relações, no entanto, tem uma maior tendência de ter comportamentos de risco, ou seja, de arriscar mais, porque há uma perda da noção do risco. Ou seja, as pessoas nestas fases, perante a sensação de bem-estar, de eficiência, as pessoas acreditam que podem fazer qualquer escolha e tudo se resolve. Depois a Madalena me dirá se é assim como como eu estou a dizer. E pronto, isto dito assim de uma forma muito simples, enquadrando aqui o que é depressão e bipolar, porque nós, como associação, é esse o nosso trabalho, ou seja, é prestar apoio a quem tem estes diagnósticos e também aos seus familiares e outros cuidadores. Eu vou passar então agora aqui para introduzir o que é a ADEB, ou seja, a Associação de Apoio aos Doentes Depressivos e Bipolares. Nós somos uma IPSS sem fins lucrativos, com fins de saúde e sociais. Esta associação é fundada em 1991. Isto tem toda uma história, mas tentando aqui resumir, há um psiquiatra que é o Dr. Jara, que tem esta ideia, devido àquilo que ouviu em conferências nos Estados Unidos, de promover uma associação dinamizada por pessoas com o diagnóstico. Então, a história, pelo aquilo que se conta, é que o Dr. Jara, depois no seu hospital, no Júlio de Matos, fala com várias pessoas que têm o diagnóstico e fundam esta associação. Acho que a associação começa numa garagem e atualmente tem âmbito nacional. Ou seja, tem aqui um crescimento ao longo dos anos. Há aqui pessoas importantes que promoveram todo este trabalho. Nós infelizmente, ou seja, perdemos recentemente uma destas pessoas, um dos fundadores da associação, que foi o presidente da associação até ao ano passado, que é o Sr. Delfim Oliveira, faleceu, tinha vários problemas de saúde, mas já tinha a sua idade, e pronto, e agora há aqui uma nova direção que quer muito continuar este trabalho e a prestar este apoio a esta população em parceria. E por isso faz todo o sentido nós podermos estar aqui a falar sobre estas temáticas. Depois, posso também referir que aparece aqui este número, que é o número de filiados que no final do ano passado nós tínhamos. Ou seja, eu não estou a ver o número, mas julgo que seja 4.500 e qualquer coisa.
Isto são o número de filiados. Depois, havendo este número de filiados, nós atualmente prestamos apoio através dos nossos serviços, que já vou falar a seguir, a cerca de, eu diria, para aí de 300, 400 sócios que participam nos nossos serviços. Nós temos sócios, como se diz, sócios pagantes, cerca de 600. Posso estar enganado, mas anda à volta deste número. E então, nós temos a nossa sede é em Lisboa, perto de Alcântara, ali na Avenida de Ceuta. Depois temos uma delegação no Porto, da região norte. Temos também uma delegação em Coimbra. E depois temos estes núcleos regionais, onde nós não temos estes serviços disponíveis, como temos nas delegações, onde não temos esses serviços a funcionar diariamente, mas que nós procuramos realizar ações, nomeadamente sessões psicopedagógicas, em parceria com as câmaras, em parceria com os hospitais locais. Estes são os objetivos principais da ADEB, que é implementar respostas adequadas às necessidades dos nossos utentes e associados, é promover ações de educação para a saúde, na área da saúde mental, de forma especializada. Depois também temos muito esta preocupação de apoio e orientação de jovens e adultos associados em situações de desemprego, de forma a reintegrar as pessoas que têm este diagnóstico, e desenvolver um fórum socioocupacional que neste momento funciona na delegação centro. Esta questão da reintegração é muito importante, não é? E eu posso referir que há aqui todo um processo, não é? As pessoas que chegam até nós, que nos procuram, vêm, ou seja, vêm com o peso da doença, vêm com este diagnóstico que muitas vezes faz com que a pessoa tenha aquilo que é, esteja a criar aquilo que é uma identidade de doente, que não é isso que se pretende. Nós procuramos numa fase inicial, e a parte farmacológica é essencial, estabilizar a doença, mas depois também procuramos que a pessoa, acima de tudo, possa desenvolver aquilo que é o seu projeto de vida, independentemente desta doença. Obviamente que, para tal, é importante ter um papel proativo naquilo que é o seu tratamento. E é importante que possa haver a aceitação do diagnóstico, que não tem que ser necessariamente aceitar que é uma pessoa doente, incapaz, impossibilitada. E é este também um dos nossos grandes desafios, não é? De certa forma, é estabilizar a doença, proporcionando condições através dos nossos serviços que a pessoa volte a ganhar confiança em si e volte a querer e a acreditar que é possível alcançar sonhos. Esta doença normalmente surge numa idade que é o início da idade adulta, em que a pessoa tem, ou seja, está a construir, está numa fase inicial de construir o seu projeto de vida, e depois vem uma doença destas que põe tudo em causa. E o nosso papel é muito nesse sentido, é de, em primeiro lugar, estabilizar a doença, não é? Ou seja, aqui os grupos de autoajuda, que também irei falar, têm aqui uma importância muito grande, porque entre pares as pessoas também ficam com a ideia de que, havendo a doença, é possível estabilizá-la e é possível construir este tal futuro com base naquilo que pretendem para si, naquilo que pretendem para o seu projeto de vida. Eu trago-vos aqui alguns dados da associação, do trabalho que é feito, e trago aqui dados relativos ao ano de 2024. Este SOS Sentir a ADEB, digamos que é a nossa linha de apoio telefónico e também de e-mail.
Normalmente é assim que as pessoas têm um primeiro contacto connosco. São poucas as pessoas que se dirigem presencialmente às nossas instalações, embora isso por vezes aconteça, mas a maioria, ou seja, faz a sua apelação através do telefone ou através do e-mail. Ou seja, daquilo que nós percebemos, tem conhecimento do trabalho da ADEB muito a nível daquilo que é o nosso site, adeb.pt, podem vir encaminhadas por médicos, por outros profissionais de saúde, inclusive farmacêuticos, que nos vão também conhecendo, também por familiares ou outras pessoas, e chegam-nos então através aqui deste nosso serviço. Depois, pode ser feita então aqui uma marcação de um primeiro atendimento, que é aquilo que nós designamos da avaliação primária, social e clínica, que é um atendimento que é feito por um dos nossos psicólogos ou assistentes sociais, e é uma espécie de uma triagem, ou seja, nós procuramos conhecer qual é que são as problemáticas que a pessoa tem, quais é que são as suas necessidades, dando também a conhecer a ADEB, e se houver, então, digamos que se fizer sentido continuar connosco, a ter o nosso acompanhamento, após esta avaliação primária, que tem um valor de 20 euros, a pessoa necessita de se tornar sócia. Ao tornar-se sócia, é necessário haver uma declaração médica onde consta o seu diagnóstico e depois é feito aquilo que é um plano terapêutico. Esse plano terapêutico pode incluir este acompanhamento a nível da psicologia clínica, em que é trabalhado muito esta questão da psicoeducação, de estratégias para que a pessoa possa ter para lidar com o impacto que a doença tem na sua vida. Temos também este serviço de apoio social, que aqui está serviço de apoio psicológico e social ao domicílio. Porquê? Porque pode haver sócios da ADEP que podem não ter possibilidades de deslocar às nossas instalações, então nós temos este serviço de apoio ao domicílio. Eu não estou aqui a falar dos números, mas eu julgo que vocês estejam a ver, não é? Acho que é suficiente. Depois, para além deste acompanhamento individual, quer em termos da psicologia, quer em termos do serviço social, nós desenvolvemos aquilo que são os grupos psicoeducativos. Estes grupos psicoeducativos é uma formação sobre o que é a patologia e sobre estratégias que a pessoa pode ter para lidar com a doença. Ou seja, é muito importante a identificação dos primeiros sinais das crises, para que a pessoa possa atuar logo. É muito importante que haja um plano de ação. Eu costumo dizer, isto é mais um dos meus exemplos, mas eu costumo dizer que, ok, eu podendo ter uma dor de dentes, é importante que eu saiba o que é que eu possa fazer quando eu tiver essa dor de dentes. E digamos que quem tem esta patologia, quando começa a ter uma fase depressiva ou uma fase de mania, também é muito importante que haja um plano de ação. E esse plano de ação, depois também se quer que se envolva os cuidadores próximos, quer em termos de cuidadores formais, quer em termos de cuidadores informais, ou seja, familiares ou outros amigos, outros cuidadores. E pronto, é alguns dos exemplos daquilo que é a importância destes grupos psicoeducativos. Mas também temos grupos terapêuticos de stress e ansiedade, temos um grupo, deixa-me ver se eu consigo dizer o nome, um grupo de prevenção e ideação de comportamento suicida. Ou seja, é um grupo que tem a sua importância, porque estas patologias, infelizmente, mais nas fases depressivas, há esta questão da pessoa poder desenvolver estas ideias de por termo, e então nós criamos um espaço que é um espaço de partilha,
e é um espaço onde se possa falar de estratégias para lidar quando isso acontece. Depois temos os grupos de autoajuda. São grupos que nós desenvolvemos e que há uma partilha entre as pessoas que fazem parte do grupo, não é? E estes grupos, eu acho que fazem muito sentido, porque estas questões que as pessoas acabam por ter devido a estas doenças, muitas vezes devido também ao estigma, não há possibilidade de ser partilhado no dia a dia com um colega de trabalho, com um amigo. E então poder haver aqui um espaço em que a pessoa se sinta segura, em que a pessoa se sinta compreendida, em que a pessoa sinta que não há um estigma, é muito importante. É muito importante para que a pessoa possa expressar aquilo que são as suas angústias, possa partilhar também estratégias daquilo que funciona, daquilo que tem funcionado consigo, para poder ajudar outras pessoas. E digamos que muitas vezes também tem este efeito de, nestes grupos, participarem pessoas que já estão estáveis há algum tempo e que têm um papel muito importante para quem tem um diagnóstico recente. Depois temos o nosso fórum socioocupacional, onde temos várias atividades com o propósito de reintegrar programas de desenvolvimento de competências pessoais, sociais. A nível aqui deste objetivo da promoção e educação na área da saúde mental, isto são dados que englobam 5 anos, e durante estes 5 anos nós realizamos 17 colóquios, 78 sessões psicopedagógicas, entre muitas outras atividades como esta que agora estamos aqui a realizar. Também depois pode contar aqui para os próximos dados estatísticos, mas realizamos estas atividades junto de escolas, para os alunos, dirigidas aos professores, junto de autarquias. Ou seja, acabamos por ter, e ser esse um dos nossos objetivos, ter essa disponibilidade de falar sobre estas temáticas junto da comunidade. É muito importante para nós e diz-nos muito. Depois, temos um conjunto de materiais psicopedagógicos que vocês podem encontrar no nosso site. Temos uma revista bipolar que atualmente acho que vai no número 70 e qualquer coisa. Estão aqui algumas das imagens dessas revistas. Aqui no lado inferior esquerdo temos o primeiro exemplar, que há de ter sido aí 91, talvez. Não sei precisar e também não consigo ver agora, mas pronto, é uma revista onde tem várias temáticas relacionadas com estas patologias, tem vários artigos escritos por vários profissionais de saúde de diversas áreas, e também tem trabalhos dos nossos sócios, seja testemunhos, seja poesia, fotografia, tudo isso, não é? E depois temos em cima, temos estes desdobráveis didáticos, a falar sobre o que é que acontece nas fases depressivas, o que é que acontece nas fases da ilação do humor, na hipomania e na mania. Temos também este que é muito importante, dirigido às famílias, aos adolescentes. Este aqui, temos também um outro relacionado com o estigma. Bom, isto também são algumas imagens de algumas atividades culturais, de alguns passeios que nós realizamos com os nossos sócios. Aqui também temos uma sessão psicopedagógica que foi realizada. Depois temos aqui algumas imagens das nossas instalações e alguns trabalhos que foi feito agora num último workshop. E estes são os nossos contactos. Tudo isto está no nosso site, adep.pt. Eu agradeço, dou agora a palavra à Madalena, e vou estar aqui depois para questões, perguntas, para entrarmos aqui numa conversa. Até já. Obrigada, Dr. Sérgio.
Obrigado. Madalena, passamos-lhe a palavra agora para falar um bocadinho também desta questão do que é viver com uma perturbação de saúde mental ou viver com a depressão. Obrigada, antes de mais, por ter aceito o convite, porque eu acho que o impacto que tem ouvirmos falar alguém na primeira pessoa e depois podermos perceber o que é que o farmacêutico pode ajudar, em que é que pode complementar o seu papel no dia a dia, acho que faz toda a diferença. Obrigada, Madalena. Passo-lhe a palavra. Bem, boa noite a todos. Vou tentar ajudar-vos, ajudando a mim também, porque é sempre bom nós relembrarmos de coisas que aconteceram, que já passámos e que nos esquecemos. Portanto, convém às vezes fazermos uma autocrítica e voltar atrás ao início da doença, que às vezes não se sabe bem se é um início, se é uma continuação. Pronto, é extremamente complicado. Já os nossos psiquiatras têm dificuldade em perceber em que estado é que está o paciente, o doente, não é? Quanto mais uma pessoa que não tem o conhecimento médico. Pronto, para resumir o máximo possível, eu tenho 58 anos. Fui diagnosticada com 23 anos. Pronto. É assim, eu desconfio que já tinha essa doença bipolar. Eu passei por muitas fases, umas mais complicadas que outras. Quando foi diagnosticado a doença, foi já numa altura em que a parte de estudo da bipolaridade já estava mais avançada. Ou seja, eu com 17, 18 anos, 19, eu já sentia que havia algo comigo que não era normal, entre aspas, mas tinha dificuldade em falar sobre o que realmente eu estava a passar. E antigamente, portanto, o meu primeiro trabalho foi trabalhar na TAP, o que era um trabalho extremamente exigente, em que nós tínhamos que estar sempre com um sorriso na cara e que está sempre tudo a correr bem, mas é difícil, porque não está sempre tudo a correr bem, não é? E o que é que acontecia na altura? Não havia um encaminhamento do médico de família, que há agora, graças a Deus, para o médico especialista, que é o psiquiatra. Antigamente, o que acontecia era o médico de família receitava um antidepressivo, até vos posso dizer qual era, que tinha os efeitos secundários horrorosos, mas infelizmente o psiquiatra fazia-nos esta pergunta: prefere sentir os efeitos secundários ou prefere continuar com a depressão? É claro que nós dizíamos, bem, é melhor termos os efeitos secundários. Até posso lembrar, se calhar já ouviram falar neste antidepressivo, mas na altura só havia este antidepressivo, que era o anafranil. Não sei se já ouviram falar. Também horroroso. Pronto, só havia esse antidepressivo, era uma coisa horrorosa, mas estão a ver como é que uma pessoa preferia tomar o anafranil do que ficar com a depressão. Portanto, estão a ver o que era o peso de ter uma depressão. Naquela altura não tínhamos a ajuda que temos agora. Existe muito mais antidepressivos, há imensos antidepressivos, existe muito mais oferta de psicoterapia, também há mais psicoterapeutas. Eu acho que as pessoas também já estão mais abertas em irem a sessões de psicoterapia, porque percebem que a medicação não chega, tem que ter um acompanhamento de psicoterapeuta. Eu tive a sorte de conhecer a ADEB, não digo em 1991, mas foi por volta de 1993, 94, que eu tive conhecimento da ADEB. Infelizmente, tive conhecimento através de um irmão meu, pronto,
para não estar a falar da minha vida e de todo o peso que tem a minha família, eu tinha 7 irmãos, portanto, éramos 8. O que é que acontecia? Pronto, está provado que a doença na nossa família também é genética, já vem de muito de trás, já na geração dos meus bisavós. Portanto, estão a ver o peso que é esta doença e o que faz sofrer sem saber o que fazer. Agora tem-se mais ajuda, mas estão a ver a 1800, 1900, não havia nada. E então o que é que havia? Tal estima e diziam aquele é maluco. Maluco, é louco. Ou então, quando estava com fase de depressão, aquele é preguiçoso. Não sabe, não quer é fazer nada. É preguiçoso. Pronto. E a própria pessoa que tinha essa doença também se sentia assim. Bem, tanta gente a dizer o mesmo é porque realmente eu sou preguiçoso. Voltando à minha família, infelizmente tivemos casos de suicídio, já na fase dos meus bisavós, mas não sei se é só na minha família, pronto, agora também tinha-se a tendência de esconder da família o que acontecia. Portanto, eu só tive conhecimento de casos muito mais tarde e tive conhecimentos diretos já na altura dos meus avós maternos, porque a parte genética da bipolaridade tem a ver com a parte da minha mãe. Tivemos conhecimento que portanto, tinha havido vários casos de doença mental na família. Uma tia-avó que também se suicidou. Isto foi tudo muito, muito escondido e falado assim a pouco e pouco, e a pessoa vai construindo o seu pensamento e pronto, e como se sente, sente tudo o que se ouve, começa a perguntar, então como é que é? Então, se calhar também sou bipolar. Quando penso essas dúvidas. Mas o problema da minha família é que houve grandes suicídios. Se acharem que eu estou a falar de coisas que não interessam, por favor digam, porque isto é muito complicado. E é assim, eu tive vários psiquiatras. E na primeira consulta de cada psiquiatra, nós tínhamos que falar sobre a nossa vida. Portanto, eu cheguei a um ponto que dizia, bem, eu vou gravar uma cassete, porque a história é sempre a mesma. E torna-se extremamente cansativo, e depois não é isso, a pessoa até já pensa, já estou aqui a dizer coisas que não interessam a ninguém, disparado, o que é que eu estou para aqui a falar? Mas pronto, isto é um à parte. Portanto, a nossa bipolaridade era muito, 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 como é que é dizer, muito, agora falta-me o tempo, muito presente, pronto, diremos assim, porque agora o conhecimento mais o conhecimento mais pesado, pronto, que eu comecei a ter foi na geração da minha mãe. Pronto, a minha mãe teve um irmão que se suicidou, eles eram 10 irmãos, teve outro irmão que tentaram esconder, mas nós soubemos, também se suicidou, mas esse meu tio era também esquizofrénico. A esquizofrenia na nossa família também há vários casos e pronto, o Dr. Sérgio provavelmente está mais dentro do assunto, mas são coisas distintas. Pronto, a esquizofrenia e a bipolaridade, às vezes há pessoas que confundem um pouco, mas não é a mesma coisa. A minha mãe também tinha
crises de depressão. Eu lembro-me de ver a minha mãe na cozinha a chorar, a esconder o choro. É péssimo. É péssimo para um doente bipolar ter que esconder aquilo que sente. É péssimo. Eu, graças a Deus, nunca precisei de esconder. Passei por várias tristezas também, tanto passando da geração da minha mãe para a minha geração. Ou seja, tive 2 irmãos. O meu irmão, não o mais velho, pronto, era o terceiro mais velho, teve internado várias vezes porque tinha depressões, e foi um familiar, foi um amigo dos meus pais que era psiquiatra, e diziam: ele tem que ser internado, senão ele não vai sair da fase da depressão. Foi internado uma vez, segunda vez, à terceira vez não aguentou. Suicidou-se. Mais tarde, muito mais tarde, há 10 anos, eu depois esqueço-me das datas e dos anos, pronto, para mim isso tudo é relativo. Aconteceu com uma irmã minha, que foi um choque, porque o caso do meu irmão nós já estávamos à espera. Quer dizer, não estávamos à espera que ele se suicidasse, mas era mais normal partir de uma pessoa como ele, uma vez teve internado tantas vezes. Também o que aconteceu foi, infelizmente, também é uma questão que eu ponho agora, se o meter-se por vidas que são consideradas más, não é? Portanto, esse meu irmão, por se sentir tão mal, meteu-se na droga. Pronto. Terá ligação? Provavelmente. Provavelmente. Esta minha irmã tinha quase 100 primos direitos. E esta minha irmã era considerada uma das mais perfeitas sobrinhas, netas, primas, irmãs, era super, em todos os sentidos. Era uma excelente fisioterapeuta, uma mulher lindíssima, amiga dos amigos e dos inimigos, e ela sempre tentava ajudar toda a gente. Ninguém estava à espera que ela também se suicidasse. Ainda de vez em quando ainda me vêm lágrimas aos olhos, porque eu estava muito ligada com essa minha irmã, porque ela ajudou-me em muitas fases de depressão. Era ela que aparecia cá em casa dos meus pais, que vivia com os meus pais na altura, e dizia: Madalena, sai da cama, vem comigo, vamos dar um passeio. E eu ia. Eu com ela ia. Mas ninguém conseguia fazer o que ela fazia. Perguntem porquê. Não sei. Era algo sentido. Empatia. Eu também tinha empatia com os outros irmãos. Mas esta minha irmã tinha um poder que eu não sabia explicar. Pronto. E então, sendo uma pessoa tão perfeita, porquê é que se quis suicidar? Põe-se várias questões. A primeira é: terá deixado de tomar a medicação? A minha irmã também era bipolar. Aliás, dos 8, só 2 é que não são bipolares. Os outros somos todos bipolares. Uns são mais, não são, pronto, diremos, não é uma doença, não é uma bipolaridade tão forte, tão sentida. Outros, tenho um irmão que é bipolar, mas consegue lidar com a bipolaridade ocupando o tempo em tudo que possa-se imaginar. Tudo.
Aquele meu irmão é uma coisa que não há explicação. Ele não tem um bocadinho do tempo sem estar ocupado. Em coisas que gosta, mas em coisas que também não gosta. Pronto, às responsabilidades do trabalho, da família, e eu não acredito que ele goste de tudo que se mete e que tem que viver, não é? Todos nós temos as coisas que gostamos e as coisas que não gostamos. Esse é o meu único irmão que consegue lidar com a bipolaridade sem tomar químicos. Todos os outros têm que tomar químicos. Esta minha irmã Cristina tinha a mania de dizer que eu tomo medicação, mas não tomo medicação, não tomo químicos, eu tomo produtos naturais. Houve uma vez que eu tive que chamar um médico a casa, e nunca mais me esqueço, era um médico, ele era africano. Porquê? Porque a minha mãe estava doente. Pronto, não se conseguia perceber ainda bem porquê. Este médico veio a casa, virou-se para mim e perguntou assim: mas desculpe lá, a sua mãe está a tomar o quê? E eu expliquei: está a tomar uns químicos, falei nos medicamentos que agora não me lembro que estava a tomar na altura, e também está a tomar umas ervanárias, uns chás, tudo o que é alternativo. E ele disse: pois, infelizmente, as pessoas não têm conhecimento do que é misturar químicos com produtos naturais. Porque os produtos naturais também têm lá os químicos. Também têm lá coisas que, misturadas com os químicos, é a pior coisa que se pode fazer. E eu pensei, bem, então melhor, se calhar, é fazer só os químicos. E ele, pois isso não lhe poderei dizer, porque isso tem que partir da família, do próprio doente. Mas eu percebi o que ele quis dizer. Pronto. Chegando a mim. Pronto. Eu tenho uma irmã gêmea. Que também é bipolar, como eu já tinha dito. Pronto. Ela foi diagnosticada mais tarde do que eu. Mas também porquê? Porque a minha personalidade também é uma personalidade, não é para eu me armar aqui em artista ou género. Não. Eu tenho uma grande sensibilidade. Sou uma pessoa extremamente sensível ao ambiente, não é? Às pessoas que me rodeiam, portanto, às pessoas que eu estou no dia a dia, sinto, pronto, e aprendi a lidar com isso, ou seja, fugir desses ambientes e fugir das pessoas que me faziam sentir mal. Pronto. Portanto, eu era sempre uma pessoa muito sensível. Eu lembro-me, quando ainda estava no jardim de infância, eu andava num colégio particular. E então havia a caderneta, eu acho que no público também há, já agora não estou muito dentro do assunto. Mas pronto, ainda tenho essa caderneta guardada. A minha professora, não é? A minha educadora, no fim de cada período fazia um resumo de como era o aluno. E eu lembro-me de a minha professora escrever sobre mim que eu era uma pessoa que não me dava com ninguém, punha-me à parte. E elas começaram a estranhar, uma vez que a minha irmã era completamente o oposto, eu era um bicho do mato, punha-me no canto, não falava com ninguém, chorava todos os dias para ir para a escola, era uma coisa que não sabiam o que é que haviam de fazer. O meu pai, que infelizmente, mas a culpa não é dele, não sabia lidar com essas sensibilidades. A resposta dele para a educadora foi: será que a Madalena provavelmente é uma pessoa mais observadora, mais sensível? Pronto, os pais às vezes têm uma certa dificuldade em aceitar que o filho tem algum problema.
E pronto, e o meu pai era o chefe da casa. Minha mãe podia ter opiniões, mas não eram importantes. A opinião do pai é que era o importante. Pronto, e então, isto para dizer que o meu período de vida sempre tive oscilações também. Tinha tristezas, mas já seria a bipolaridade? Não sei, não sei. Podia ser estados a parte emotiva, a parte de sentimentos, não, é muito difícil explicar exatamente o que era. O que é que aconteceu? Pronto, quando eu cheguei aos 23, quando fui começar a trabalhar, aí é que as coisas complicaram-se mais. Porque havia fases em que eu tinha umas depressões, nem sei como é que hei de explicar. E elas não avisavam que estavam a aparecer. Eu até posso dar um exemplo. Nós tínhamos a sala de trabalho, onde os supervisores diziam qual era o trabalho que nós tínhamos que fazer. Portanto, aquilo também era uma espécie de sala de descanso. Pronto. E eu lembro-me de estar ali sentada, muito bem, pronto, à espera que me dessem um outro trabalho para ir fazer, e de repente sinto um peso, uma tristeza a apoderar-se do meu corpo que eu não conseguia controlar. Portanto, passei de uma fase que estava bem para uma fase de depressão. Não há explicação. O que é que uma pessoa que não tem conhecimento de nada disso pensa? O que é que se está a passar? E o que aconteceu é que o médico de família, o que é que ele fazia? Foi em baixa, pronto, é a única hipótese, a pessoa não pode ir trabalhar, fica de baixa e mandava aos tais antidepressivos. Pronto. O que é que acontecia? Essa depressão tratava-se, o antidepressivo, e voltávamos ao dia-a-dia normal. Pronto, até à espera de que voltasse outra depressão. Eu não tenho ideia, mas eu já provavelmente tinha crises de mania. Hipomania tinha de certeza. Mas eu acho que isso da hipomania tem mesmo que existir, porque eu acho que uma pessoa compreende que quando se está com uma depressão, só de querer estar na cama, tudo escuro, não quer comer, não quer beber, não quer nada, quer que deixe a pessoa ali descansada, mas não está descansada porque o pensamento está sempre a trabalhar. E digo-vos que são pensamentos horríveis. É natural que quando a pessoa sai desse estar depressivo, começa-se a sentir melhor. É natural que a pessoa esteja alegre, bem disposta, queira fazer coisas, mas não está aí na crise mania, é a tal crise hipomania, que eu acho que tem a ver com a entrada da estabilidade. Eu tive muitos problemas com psiquiatras porque nos diziam que hipomania já era doença e que não era normal ter hipomania, e eu dizia que assim, imensa desculpa, mas provavelmente o doutor nunca passou por uma fase de depressão. Portanto, não sabe o que é sair de uma depressão. Pronto. O que é que acontecia? Tive realmente fases de hipomania, mas rapidamente passavam também para a fase de mania. E agora deixei de ver a cara das pessoas. Estão-me a ouvir ainda? Sim, ainda estamos a ouvir. Ah, Eu se pronto. calhar até ia
ia aproveitar, não interrompendo aqui a Madalena, mas Não, mas interrompa. interrompe, só para também nos enquadrar aqui um bocadinho naquilo que depois se calhar vão ser algumas das perguntas que vão surgindo, que acabam por ser: qual é que acha que é a importância do papel do farmacêutico já nestas fases em que acabou por ter o diagnóstico e começou a tomar os antidepressivos? Ou seja, se calhar já lhe deixo aqui 3 situações, que é: o que é que acha que nós podemos fazer diferente nesta que é a gestão da sua terapêutica habitual, não é? Se sente que o seu farmacêutico apresenta a proximidade suficiente e a escuta ativa para perceber também a sua problemática, não é? Ainda que neste momento percebo que esteja bem acompanhada, mas acabou por nos colocar aqui também uma ou duas questões que alguns colegas já tinham lançado, que era a questão do preconceito, do estigma, mas que existiu, como disse, nas outras gerações, até nas gerações dos seus pais, até na sua, provavelmente no início, porque nós vimos este falar de uma forma aberta sobre doença mental como uma temática até muito recente. Se calhar tivemos que passar pela avaliação desses casos todos que a Madalena falou da sua família, casos em que as pessoas guardaram para si o que é sofrer, não é? O que é viver se calhar sempre em depressão ou em fases alternadas, mas que ninguém vos compreendia, provavelmente, ou não havia ainda o conhecimento, e o Dr. Sérgio também nos fará a ponte para, no fundo, a divisão das várias patologias e a intervenção farmacêutica e psicoterapêutica nas várias terapias. Portanto, se a Madalena nos puder também dar aqui um bocadinho daquilo que é a sua opinião sobre a importância do papel do farmacêutico, naquilo que é a sua gestão da sua terapêutica diária, na importância que pode ter até no esclarecimento das tais efeitos secundários, transitórios ou não, da medicação. O que é que acha, Madalena? E depois passaríamos a palavra ao Dr. Sérgio para ele nos falar também daqui desta importância da detecção, encaminhamento e gestão da terapêutica dos doentes, da nossa parte também. Portanto, eu acho que o farmacêutico tem um papel muito importante nesta doença. Porquê? Porque nós precisamos dos medicamentos e temos que ter confiança com a pessoa com quem estamos a falar. Eu tenho uma sorte de ter um relacionamento com os meus farmacêuticos quase como família. Para mim, são a minha família neste momento. Eles conhecem-me, não vou dizer melhor do que eu me conheço a mim mesma, mas eles conhecem-me bem. Sabem ver quando é que eu estou deprimida e quando é que eu não estou deprimida. Quando não estou deprimida, eles sabem ver se eu estou a começar a ter uma crise, estou a passar já da hipomania para a mania. Tenho uma sensibilidade que eu dificilmente até poderei dizer, mas pronto, porque eu tive muitos psiquiatras durante a minha vida. E houve psiquiatras que eu não sei como é que eles poderiam ser psiquiatras, porque era coisa que eles não percebiam, era o conhecimento do ser humano. E eu acho que o farmacêutico, pelo menos estes farmacêuticos aqui do meu bairro, não é? Da minha farmácia, têm uma sensibilidade e têm um conhecimento que os ajuda muito a lidar comigo e não só, com outras pessoas também que têm doença mental. Até vou-vos contar um episódio que aconteceu há pouco tempo que achei engraçado.
Porquê? Porque eu estou sempre a ver, vou à internet, vejo o que há de novo, o que é que poderá, se eu posso comprar alguma coisa, não digo medicamento, porque os medicamentos são passados pelos psiquiatras, mas se há alguma vitamina, por exemplo, que poderá ajudar em alguma coisa, pronto. O efeito secundário que eu tenho e sempre tive é o tremor. E sempre foi um efeito secundário que eu tive sempre muita dificuldade de lidar. E então o que é que acontece? A pessoa quando está a tremer, pensa que está a tremer, e então é que treme mesmo e cada vez treme mais. A ansiedade, o stress, faz com que a pessoa aumente potencialmente o efeito secundário. Pronto. E o que é que acontece? Eu fui à internet e vi que havia uma vitamina, que era a vitamina E, que poderia ajudar nos tremores. Eu não sei se vocês já ouviram alguma vez falar no tremor necessário. Provavelmente não, mas se forem à internet, tem lá muita informação sobre o tremor necessário. Acho que em Portugal Pronto. chama-se tremor essencial. Tremor essencial, sim. Ai, peço desculpa, tremor essencial, exatamente, enganei, não é o necessário, é o essencial, pronto. E eu pesquisei e vi que uma das coisas que eles falavam que poderia ajudar nessas situações era a vitamina E. Eu nem falei nem com a minha psicóloga, nem com o meu psiquiatra, fui direito à farmácia e perguntei, vocês por acaso têm vitamina E? E a farmacêutica ficou a olhar para mim, mas vitamina E, mas para quê? Pronto, porque é uma vitamina que acho que faz bem, que poderá ajudar em algumas situações da minha vida, e ela sempre olha para mim, Madalena, mas essa vitamina foi, e depois disse um nome, como é que vocês dizem que é o nome? Químico. O nome químico? Sim, exatamente. Mas, Madalena, mas foi receitado pelo psiquiatra e atenção, pelo menos os bipolares conseguem dar a volta à situação. Foi o Dr. Mentem. Google. O bipolar mente, que é uma coisa inacreditável. Então eu disse que sim, que foi o meu psiquiatra que falou na vitamina E e, Madalena, mas a vitamina E para quê? Eu, pronto, posso dizer o nome, não há problema, é Nádia. Nádia, é para os tremores, pronto. Está bem, pronto, então está bem. Então vou-lhe receitar, vou-lhe dar uma caixa de vitamina E. Portanto, estão a ver o que é necessário que vocês precisem de saber. Não, quer dizer, isto é um pormenor, eu não estou a dizer que tenham que saber tudo em relação à Sim. doença, que isso é impossível. Mas pronto, há assim pequenas coisas que até nos dá a nós, pacientes, acreditar que o farmacêutico não é uma pessoa que está ali a vender medicamentos. Sim. É uma pessoa que sabe o que está a fazer e que quer ajudar o paciente. Sim, essa parte, essa escuta ativa e de sentirem que são valorizados pela vossa problemática e que nós não estamos ali simplesmente a dispensar a medicação, mas também a tentar ver o doente como um todo e tentar encaminhá-lo. E eu fiquei contente de saber, e vou passar a palavra também ao Dr. Sérgio, porque isto também é portanto, é um reforço que nós podemos fazer para os doentes, ou seja, e agora também passando para si estas perguntas, que é a importância de detectarmos pessoas que ainda não estão diagnosticadas,
por esta proximidade e pela capilaridade e por esta distribuição das farmácias, como disse a Madalena, nos vários bairros, e por haver esta situação de familiaridade e da vontade, muitas das vezes, e confiança no papel do farmacêutico. No seu entender, o que é que acha daqui da importância do nosso papel, lá está, na detecção, na intervenção, na gestão terapêutica, e fiquei muito contente de saber, e depois passamos esta informação aos colegas, da vossa intervenção, do vosso grupo de trabalho, porque realmente o nosso reforço pode ser em encaminhar o doente e os cuidadores ou a família a ir ter com vocês, porque esta parte da psicoterapia parece muito pertinente, mas muitas das vezes aquilo que nos é reportado é o preço elevado das consultas, a dificuldade de encaminhamento, quando nós próprios, tendo uma visão holística do doente, vemos que não é só de medicamentos de que estamos a falar. Então, nesta sociedade atual, estamos a falar, se calhar, principalmente de escutar as pessoas, estar presente para elas. Diga-me assim também um bocadinho da sua opinião, porque trabalha diretamente, não é, todos os dias com esta temática. Sim. A Madalena referiu há pouco uma questão que é muito importante, que é a necessidade e eu acho que isso é muito importante para aquilo que é a nossa saúde mental, a necessidade de nós nos podermos expressar, ou seja, de expressarmos os nossos sentimentos. E eu partilho muito da opinião da Madalena, porque a farmácia que eu também utilizo, eu noto essa proximidade e noto essa relação sim, de proximidade com os utentes. Muitas vezes ali em conversas, não é só no intuito da venda em si, mas é no intuito de compreender a problemática para um melhor aconselhar. E eu acho que aí a farmácia, ou seja, pela forma como estão próximos das pessoas, tem um papel muito importante. Lá está. Relativamente, falando aqui em preços, que eu acho que é algo que é importante, até porque muitas vezes o impacto desta doença cria dificuldades económicas nas famílias e não é fácil recorrer a serviços, não é? Há alturas, inclusive, que a pessoa abdica ou tem que fazer uma seleção daquilo que é a sua farmacologia, já não falo noutros serviços, devido à dificuldade financeira para suportar os custos. E nesse sentido, a associação, a ADEB, tem preços que procuram, na medida dos possíveis, não é? Porque nós também temos que ter a nossa sustentabilidade, mas na medida dos possíveis ter em conta essas dificuldades. Então, para se ter uma ideia, relativamente ao apoio psicológico individual que nós fazemos, os preços variam entre consultas de 6 euros a 31 euros. Ou seja, primeiro atendimento, aquele de triagem, tem um valor de 20, mas depois, quando a pessoa se associa, é feita uma avaliação dos rendimentos da pessoa para que se perceba qual é o escalão que a pessoa vai ter, sendo o mínimo 6 e o máximo 31. Obviamente que a pessoa pode abdicar dessa avaliação e aí fica automaticamente a pagar os 31, mas eu acho que são valores em conta para aquilo que se praticam. E sim, esta questão da detecção dos primeiros sinais é realmente muito importante. Normalmente, na depressão, a pessoa tem, normalmente a pessoa que tem depressão, normalmente é ela própria a primeira a sinalizar que está numa fase depressiva. A Madalena referia que, de acordo com a sua experiência, as fases depressivas apareciam sem avisar. E sim, há casos em que isso acontece. Ou seja, é aquilo que é chamado a viragem. Ou seja, a pessoa pode estar ali numa fase bem, ou até pode estar numa fase de hipomania ou de mania, depois tem aquele período de viragem que pode ser ali no momento do dia.
E como a Madalena estava a referir, no caso dela, ela percebe-se exatamente quando isso acontece. Não quer dizer que seja assim em todos os casos. Em muitos casos há um surgimento gradual da sintomatologia. E aí, nesse surgimento gradual, pode-se ali identificar alguns sintomas ou seja, que faz com que a pessoa anteveja que pode estar a entrar numa crise. E é nesse momento, lá está, que é muito importante que possa recorrer logo aos serviços médicos para que possa ser feito um ajuste de medicação. Então, eu diria que o farmacêutico, tendo esta proximidade com o utente, pode detectar algumas mudanças, ou detectar porque conhece, ou detectar pelo aquilo que lhe é dito. Não é? Ou seja, nomeadamente esta questão de pessoa poder se queixar que está a perder interesse pelas coisas que anteriormente tinha interesse, ou seja, está-se a isolar mais, já não tem prazer, tudo é um esforço. E se isto dura assim alguns dias, isto pode ser um indicador de que se está ali a iniciar uma fase depressiva. E nas fases depressivas, normalmente a pessoa está receptiva a procurar ajuda. Nas fases de mania é mais delicado, ou seja, nas fases de mania, naquilo que são as fases de hipomania, a pessoa, lá está, nas fases de hipomania, a pessoa pode reconhecer que está nessa fase, mas porque essa fase cria um bem-estar tremendo à pessoa. E então eu costumo pensar, se a pessoa está otimamente bem, está -se a sentir melhor do que nunca, como é que aquela pessoa vai procurar ajuda ao médico? Ou seja, não tem muita. Tem que haver aqui uma consciencialização da importância deste pedir de ajuda, e lá está. E normalmente isto tem muito em conta a parte da psicoeducação, a pessoa ter uma compreensão que, se deixar evoluir aquele estado de hipomania, pode transitar por uma fase de mania, em que a pessoa aí perde completamente o controle, sim, ou mesmo não evoluindo por uma fase de mania, na fase de hipomania pode ter comportamentos que possam pôr em causa a sua estabilidade familiar, profissional, financeira, porque há muitos casos assim. Então tem que haver essa consciencialização, que é um trabalho que leva o seu tempo, para que a pessoa, naquele momento em que se está a sentir otimamente bem, não é, reconheça que é útil procurar ajuda. Normalmente, estas fases de hipomania ou de mania, quem detecta mais facilmente, ou quem reconhece, são as pessoas próximas, nomeadamente os familiares. Os familiares normalmente pedem-nos ajuda, ou outros cuidadores pedem-nos ajuda quando a pessoa está nessas fases. Aqui o papel do farmacêutico, lá está, por esta proximidade, pode ser detectado esta fase de hipomania. Eu diria que há que ter em conta que a pessoa pode não reconhecer ou aceitar que está nessa fase. Então a comunicação no sentido de olha, eu acho que pelo aquilo que me diz pode estar a entrar numa fase de hipomania, deve procurar ajuda, isto nem sempre pode ser bem aceito. Eu diria que é mais fácil quando já está estabelecida uma relação de confiança. Mas em todo o caso pode ser dado essa indicação, não é? Pode não haver tanta receptividade. Mas sim, é importante que possa haver a divulgação quando nós falamos de bipolar, a bipolar sendo uma doença crónica, não é? A pessoa não está sempre doente, como é óbvio, pode ter fases de estabilidade duradoura no tempo. Há pessoas que podem estar 5 anos, 10 anos ou mais estáveis a nível da sua doença, mas é uma doença que, tendo várias fases, ela exige que a terapêutica seja
ajustada consoante a fase em que a pessoa está. Por isso a importância de se detectar as mudanças da doença, não é? E quanto mais numa fase inicial se intervir a nível farmacológico, melhor para que o episódio não evolua para um outro nível de gravidade. Não sei se estou a Sim, responder, não está, está. Há aqui mas também sim, um colega que deixa aqui uma pergunta também um bocadinho relacionada com uma coisa que a Madalena também falou, que se havia coisas que estavam relacionadas, e aqui realmente era naquilo que falámos inicialmente, que no fundo a prevalência maior dentro de algumas perturbações mentais em Portugal acaba por ser a parte da ansiedade, e está aqui também uma colega a dizer que na farmácia e no seu dia a dia acontecem muitos destes casos de pessoas a queixarem-se de ansiedade, de preocupação, mas que não têm um diagnóstico de depressão. A vossa associação pode ajudar sem haver um diagnóstico? Já percebi, o doutor explicou bem que há essa primeira consulta, essa primeira avaliação. intervenção. Acha que nós poderíamos, nestes casos, além de muitas das vezes já o fazemos, indicando o médico família, mas também há imensas pessoas, penso que a pergunta vem neste seguimento também, ou seja, há muita gente sem médico de família, que encaminhamento poderíamos também dar a estes doentes, ou não vamos chamar doentes, a estas pessoas que sofrem de ansiedade, mas que a longo prazo poderão vir a desenvolver um estado depressivo ou estar aqui subjacente a um outro problema que não tem diagnóstico. Sim, a questão da ansiedade, lá está, é muito importante que possa ser feita uma avaliação precisa, não é? Porque a ansiedade é a manifestação de algo que que por trás disso pode estar outro tipo de problemáticas, nomeadamente quer em termos de depressão, até porque a depressão e a ansiedade andam sempre muito, vou dizer, de mãos dadas. Mas também pode a ansiedade estar relacionada com questões de instabilidade emocional, até mesmo derivado à bipolar. Então, poder ser feita uma avaliação, quer em termos psicológicos, quer em termos também da parte do médico, de família, de psiquiatra, é muito importante, porque lá está, aquilo que eu noto é que às vezes nestas questões da ansiedade, a pessoa faz um tratamento que, acima de tudo, é um tratamento para aliviar essa mesma ansiedade, para aliviar o sofrimento que a ansiedade provoca. Mas é um tratamento que não vai ao fundo da questão, que não procura depois compreender aquilo que está a provocar a ansiedade, de forma também que se encontre estratégias para que a pessoa possa ter essas estratégias para reduzir a ansiedade. E, desculpem lá. Uh, e nesse sentido é importante, sim, a associação também pode dar apoio a essas pessoas. Obviamente que se nós notarmos que aquele quadro de ansiedade pode estar relacionado com outro tipo de patologias ou com outro tipo de situações, nós próprios depois faremos o devido encaminhamento, não é? Uhum, certo. Uh, O colega sim, diga. deixa-me só referir. Desculpa. Só queria dar aqui também os parabéns à Madalena por esta partilha, por esta coragem. Realmente é uma história lamentável, não é? Aquilo que a Madalena passa a nível da bipolar. É uma doença que tem uma grande carga genética, embora depois, digamos que aquilo que a Madalena descreve não é ou seja, a carga genética na família de Madalena é mais do que aquilo que é o habitual, não é? E sim, é como a Madalena refere,
aqui há uns anos atrás, o conhecimento que se tinha sobre estas doenças, os serviços que existiam, eram muito menores e as dificuldades eram imensas. A associação no início, nos anos 90, o principal, ou um dos principais objetivos da associação era informar acerca do que era uma depressão, do que era uma doença bipolar, e informar junto da comunidade, mas informar também junto dos profissionais de saúde, porque eram doenças que não eram bem compreendidas, e nesse sentido não havia tratamentos adequados como hoje começa a haver. E nesse sentido, muito obrigado, Madalena, porque é necessário também aqui coragem, mas eu acho que é muito útil poder haver pessoas como a Madalena aqui a partilharem este testemunho. E na sequência até do testemunho da Madalena surgiu aqui também uma questão do colega Luís Furtado, que ele diz que para alguns doentes, se a preparação individualizada da medicação por parte das farmácias não pode representar uma adesão terapêutica maior. Ou seja, como a Madalena dizia, será que estava a tomar a medicação? Até que ponto é que alguns dos doentes que não tomam a medicação podem ter aqui situações no fundo, de crises maiores, não é? E até que ponto este controle da medicação por parte da farmácia, esta preparação, ainda que as pessoas estejam bem, noutros contextos, se não seria importante. Ele até ainda deixa aqui um desafio maior, que era até que ponto é que não podia haver aqui um protocolo, quase com a ADEB ou com os seus associados, no caso de haver doentes que pudessem ser também acompanhados na farmácia e que a farmácia preparasse essa medicação. Isto já é uma provocação, quase. Sim, pode ser muito útil, e acho que, porque neste tipo e falando essencialmente na doença bipolar, as crises essencialmente acontecem porque há um descuido na toma da medicação. Ou seja, grande percentagem das crises, não estou a dizer todas, elas surgem porque ou a medicação não está adequada para a fase em que a pessoa está, ou porque a pessoa, sem querer, ou por querer, deixa de tomar ali a medicação durante um dia ou outro, e normalmente é aí que as crises podem surgir, porque a pessoa, havendo esta predisposição genética, sem medicação, a pessoa fica mais predisposta a que estas crises surjam. Então, haver realmente uma espécie de, eu não diria controle, mas haver quem possa acompanhar a toma de medicação é importante. Agora, eu julgo que isso deva ser feito quando a pessoa realmente está doente. Não é? Porque quando a pessoa está estável, obviamente que havendo esse compromisso, havendo esta atitude proativa, havendo a aceitação e a consciencialização da doença, a pessoa tem essa capacidade, a pessoa tem essa autonomia para poder gerir aquilo que é o seu tratamento. Obviamente, seguindo conselhos, seguindo sugestões que são muito importantes, mas em fase de doença, em fase de períodos de doença, pode ser muito útil. Nós aí muitas vezes promovemos que possam ser os familiares, não é? Quando há familiares próximos, a fazer um pouco esta gestão, eh, promovendo também uma relação de confiança, não é? Porque tem que haver essa confiança da pessoa que toma a medicação com quem está a fazer essa gestão. E sim, pode bem ser a farmácia. Eu acho que ouço histórias de pessoas que vão à farmácia e que têm um plano. Ou seja, que o farmacêutico, sim, eu ouço muito isso, o farmacêutico ajuda a criar um plano para que a pessoa não para que seja facilitada a sua toma. Estamos aqui, isto depois lá está, aqui várias situações, não é? Cada caso é um caso, cada situação é uma situação. De uma forma geral,
a pessoa estando bem tem esta capacidade de gerir o seu próprio tratamento, inclusive o tratamento farmacológico. Mas em momentos de crise pode ser muito, muito útil, até mesmo em períodos em que pode haver ali um risco de ideação suicida, não é? Aí pode ser muito importante haver estratégias que não facilitam o acesso a métodos, a meios. E sim, às vezes os fármacos podem ser esses métodos, e então ter alguém que aí é mesmo que controle a medicação pode ser muito, muito importante. Se a farmácia pode ter esse papel, sim, acho que seria muito, muito interessante. Aqui também havia uma intervenção e pronto, está aqui, não está sob a forma de pergunta, mas vem aqui também uma colega agradecer o testemunho da Madalena, a importância e a coragem, porque para nós também faz todo o sentido ouvirmos as pessoas e também aqui dar a entender que na maior parte dos casos são maioritariamente as mulheres que têm uma maior facilidade de falar sobre as suas emoções, sobre o que as preocupa. E nas famílias, normalmente, ou na farmácia, tem-se sentido que às vezes há um pedido de ajuda da família. Olha, a doutora ou o doutor não pode falar com o meu marido, é que eu acho que ele estava a precisar de consultar o médico, o psicólogo, ou seja, muitas das vezes, e se calhar aqui também vem de acordo com o que a Madalena nos disse, se nós confiarmos naquele profissional, se calhar ele pode nos dar um conselho que aceitamos melhor do que da própria família. Se calhar sente isso, doutor Sérgio, maior número de mulheres a serem acompanhadas ou a pedir ajuda para estarem bem para elas, para os filhos, para a família e os homens a terem este estigma maior Sim, por uma questão cultural também, não é? cultural, não é? A mulher, as coisas vão sendo diferentes, mas a mulher tem mais esse papel de cuidador, de cuidadora, não é? Aquilo que eu noto ali na ADEB, eu também já estou ali há uns anos, e eu noto que se numa fase inicial eram poucos os sócios homens que nós tínhamos, agora eu não diria que são 50-50, não sei precisar, mas eu diria que agora também os homens pedem ajuda, e quer em termos das consultas de psicologia, quer em termos dos outros serviços, eu diria que cada vez mais essa diferença já não existe tanto, quer no papel de doentes, mas também no papel de cuidadores. Embora esse papel de cuidadores, sim, é mais representado pelas mulheres. Noto, noto isso. Eu gostaria também de referir aqui uma questão que eu acho que é importante na parte farmacológica, que é quando se inicia uma terapêutica, eu acho que é muito importante a gestão de expectativas daquilo que são os efeitos terapêuticos dessa mesma terapêutica, porque normalmente numa fase inicial até pode sobressair mais aquilo que é os efeitos secundários que a Madalena há pouco referia, que felizmente tem vindo a melhorar ao longo dos tempos e nada comparado com os efeitos secundários que se observava nos anos 90, seja no anafranil, seja de outro tipo de medicamentos. Mas mesmo assim, quando se inicia ou seja, um medicamento novo, pode, numa fase inicial, estar presente algum efeito secundário, que há de ser da adaptação ao organismo, não sei se estou aqui a dizer alguma barbaridade, mas da adaptação do organismo à substância, e depois só 2, 3 semanas, depende também do medicamento, é que se pode ter ali a verdadeira eficácia do fármaco. Então, nós podermos gerir essas expectativas junto do paciente, acho que é muito importante. E aí sim, acho que vocês também podem ter e têm, que eu ouço isso. Não é? Acho que é também aqui uma parte importante.
Estão aqui duas perguntas mais direcionadas também para si, Dr. Sérgio, que é se a ADEB faz testes de avaliação psicométrica e se a associação tem equipes multidisciplinares. Nestas equipes, que especialidades têm e como é que se relacionam entre si? E para si também, qual era, na sua opinião, uma equipe ideal ou perfeita para lidar com estes doentes? Pois, a equipa ideal, ou seja, nós infelizmente a área da saúde ou melhor, a área da saúde mental, nós debatemos-nos com dificuldades, não é? Nós temos uma equipa formada por psicólogos, assistentes sociais, terapeutas ocupacionais, mas notamos que seria muito interessante termos outros profissionais a trabalharem connosco. Agora, por diversos motivos, e desde logo por causa desta questão financeira, isso nem sempre é possível. Eu acho que é importante pensarmos que, ou seja, não havendo o ideal, aquilo que nós podemos construir é sempre a partir daquilo que existe, não é? E face àquilo que existe, esta questão da parceria, ou seja, podermos contar, por exemplo, nós agora estamos aqui num período de transição em que estamos, ou seja, tivemos aqui um período em que não temos assistente social, ou seja, temos uma assistente social em Coimbra e no Porto, mas em Lisboa está aqui numa fase de transição. Então, nesta fase de transição, é muito importante para nós podermos contar com os colegas das outras delegações que nos dão aqui um apoio, mas também com profissionais de outras instituições, seja de uma junta de freguesia. Então, o trabalho muitas vezes é muito devido a isso, é tentar explorar os recursos da comunidade para podermos então tentar essa equipa ideal, mesmo não sendo a equipa que está ali a trabalhar na instituição, na associação, podermos criar essa equipa ou seja, com os recursos da comunidade, sim. Exato, e criando estes pontes também se consegue, como Sim, acho que como referiu na vossa intervenção, não é, e nos vossos colóquios, neste tipo de intervenções, no fundo estamos a promover aqui a literacia em saúde e acabamos por estar a capacitar outros profissionais que depois, também podem ter uma intervenção, positiva, não é, para os doentes. Temos aqui uma mão no ar, eu não vi a pergunta, mas penso que é a Patrícia. Se quiser intervir, não sei se está Posso aí. falar? Pode, Sim. pode. Ok, olá, viva, boa noite. Queria só dizer, eu não sei, se calhar falou-se e eu distraí-me e não apanhei, mas parece-me que há uma coisa importante que não foi referida, que é a questão dos episódios mistos. Não sei se o Dr. Sérgio quer falar sobre isso. Posso falar, sim. Sim, ok, obrigada. Obrigado Obrigada, Patrícia. Patrícia. Não falei, por acaso não falei sobre isso. Ou seja, limitei-me aqui apenas a distinguir estes dois tipos de episódios, o depressivo e o de delação do humor, de hipomania ou de mania, mas existem também estes episódios mistos. E estes episódios mistos são difíceis a vários níveis, porque também são aqueles episódios que normalmente são os que mais geram sofrimento às pessoas que estão a ter, não são, ou seja, são muito importantes ser tratáveis porque têm aqui vários fatores que podem agravar o quadro. E o que é que significa isto de episódios mistos? É quando a pessoa tem, no mesmo período de tempo, sintomas de ambas as fases. Ou seja, dito assim de uma forma simples, imaginemos que a pessoa tem uma lentidão psicomotora e ao mesmo tempo tem um conteúdo a nível do humor eufórico. Ou ao contrário, tem um humor depressivo, com pensamentos depressivos, mas depois tem uma grande agitação psicomotora. E isto é complicado e sim, pode ser grave. E é muito importante que possam ser sinalizados
para tratar, e depois também aí há fármacos que ajudam mais, ajudam mais no tratamento destes episódios. Não sei se fui esclarecedor o suficiente, Patrícia. Sim, eu não precisava de esclarecimento, eu achei que era só uma coisa importante de referir. Sim, Até obrigado. para nós, não é? Obrigada, Sim, Patrícia. exatamente. Até para nós Sim. que se calhar não tínhamos tanto Exatamente. esse conhecimento específico, Exato. não é? Obrigada, Patrícia, pela Nada, pertinência, sim. obrigadíssima eu. Obrigada eu. Nós temos aqui algumas mensagens também de o Tito pergunta se ainda há caminhadas pelo Parque Natural de Monsanto promovidas por vocês, e dizer aqui também que a Isabel, portanto, é sócia também da ADEB e que, portanto, reforça aqui a importância da associação no acompanhamento e nesta situação, que muitas das vezes é mesmo isso também nós farmacêuticos sentimos, o percebermos que existe uma associação, o percebermos hoje que até tem várias delegações, porque temos aqui colegas de outros pontos do país. Acho que é importante, acima de tudo, para encaminhar em alturas em que, pelo menos aqui na área metropolitana de Lisboa, temos tanta gente sem médico de família, tanta gente à espera de consultas de especialidade, e aqui até falando também com a Madalena, houve alturas em que era difícil, não se conhecia, não se encaminhava. Agora já temos mais conhecimento, mas temos este desafio grande de também não termos, muitas das vezes, nós próprios farmacêuticos, aqui um contacto logo de encaminhamento direto, não é? Temos sempre que passar pelo médico de família, mas percebermos que existe a ADEB também nos dá aqui mostra-nos uma luz também, não é? Em termos de doentes. Eu acho que, entretanto, não sei se perdemos aqui o Dr. Sérgio, deixei de o ver. Tá. Estava a fazer aqui o reforço positivo deixei de ouvir, das pessoas que mostraram aqui a importância e o conhecimento da ADEB e que são acompanhadas por vocês. Inclusive também aqui a Tânia, pronto, que também fala aqui um bocadinho, não sei se o Dr. Sérgio consegue ter aqui acesso à parte do chat, mas estão aqui várias mensagens também de reforço da vossa intervenção e das vossas equipes. Está sem som, doutor. Okay. Agora sim. Obrigado. Obrigada. Eu não sei o que é que aconteceu, mas eu caí, devo ter caí, entre aspas, não é? Devo ter clicado aqui num botão e... Já é os sistemas informáticos a dizer que estamos a passar da hora, mas a conversa está a ser tão interessante que... Mas eu aproveito para referir que a associação, ou seja, tendo este propósito, esta missão, depois também é feita pelos sócios, não é? Ou seja, os sócios acabam por ter aqui um papel ativo, e é bom saber que estão aqui alguns destes nossos associados também a participar. E boa noite também a eles. E aqui, se calhar, uma questão também mais farmacológica e mais nesta questão do enquadramento, às vezes, da intervenção aqui do farmacêutico. E como também mencionou a própria Madalena, até que ponto a necessidade, e nisto estamos a compreender o doente, porque se calhar nem todos acertamos também com o mesmo cabeleireiro, e nem todos encontramos logo os farmacêuticos que conseguem corresponder às nossas necessidades, como diz a Madalena, mas a própria necessidade de procura de respostas diferentes ou de uma segunda opinião por parte do psiquiatra não pode levar o doente a tomar várias coisas ou andar aqui neste looping de medicamentos, não é? Como diz a Madalena, entre
efeitos secundários, entre situações que sentiu que foi escutada, foi ouvida, sentem que também, porque às vezes na farmácia também se sente isso, é que nem sempre encontramos a resposta à solução e se calhar a solução pode estar nesta tal equipe multidisciplinar e em olharmos para a pessoa no seu todo, mas até que ponto esta procura de várias opiniões não nos leva a ter pessoas que estão medicadas com, ou que não estão bem medicadas, ou que muitas das vezes até podem nem ter referenciado ao médico, olha, eu já estou a fazer este medicamento e agora o psiquiatra receitou-me outro. Sim, E que isso não pode é, levar não a é- comportamentos depois aditivos sim, ou, não sim, é? sim, isso não é de todo, não é de todo aconselhado. E eu acho que um dos fatores importantes para um bom prognóstico é realmente a pessoa encontrar farmacêutica ou médico que possa sentir confiança para colocar as suas questões. E sim, às vezes pode não ser logo numa primeira consulta. Até porque, lá está, numa fase inicial, quem, quem recebe um diagnóstico bipolar numa fase inicial, há uma percentagem enorme de pessoas que abandonam o tratamento. Ou seja, porque este diagnóstico não há um teste que diga, que confirme, não é, que a pessoa tem aquela patologia. Então, muitas vezes, após os primeiros episódios, a pessoa começa a fazer a terapia farmacológica e começa a terapia, tem os seus efeitos secundários. Há uma percentagem enorme de pessoas que abandonam o tratamento. Havendo o diagnóstico, depois volta-se a ter uma crise e volta-se a reiniciar o processo. Mas nessa fase inicial, não havendo ainda a aceitação do diagnóstico, sim, muitas vezes anda-se à procura de respostas que, não sei se isto soa mal o que eu vou dizer, mas que se querem ouvir, porque não é fácil ser-se, ou seja, ter essa notícia que a pessoa tem o diagnóstico. E há ali um período em que, e aí é muito importante, até mesmo da parte da farmácia, de vários profissionais, que possa ser dado esse espaço para que possa haver uma escuta ativa, para que a pessoa possa colocar as suas questões, possa colocar as suas preocupações, para que a pessoa desenvolva ali um processo interno de poder depois chegar à aceitação desse tal diagnóstico, para começar então a ter um papel mais proativo e de compromisso, não é? E aí nós temos muito esta questão da psicoeducação, não é? Temos muito esta questão da psicoeducação para que a própria pessoa, com a ajuda de vários profissionais, psicólogos, farmacêuticos, médicos, possa ir compreendendo a importância da medicação e a importância da medicação adequada, porque estamos a falar de uma doença que o objetivo não é tratar a doença a curto prazo. O objetivo é criar um processo que dê uma estabilidade àquela pessoa a longo prazo. Por exemplo, na bipolar, a pessoa estando numa fase depressiva, tem que se ter alguma atenção, por exemplo, nos antidepressivos, porque os antidepressivos podem ajudar a pessoa naquela fase em que está depressiva, mas depois podem conduzir àquilo que a gente chama uma viragem, ou seja, podem conduzir a uma fase de hipomania. E se isso for continuado, digamos que a pessoa entra ali num ciclo da doença que não é aquilo que se pretende, não é? Porque o tratamento hoje cria aqui uma possibilidade de tratar a longo prazo e essencialmente tratar de uma forma preventiva. Ou seja, há que tratar
e obviamente que há que dar atenção às fases depressivas e poder tratar da forma mais adequada, mas sempre com esta noção daquilo que é o diagnóstico no seu todo. E há pouco a Madalena falava também desta questão de outras terapias complementares àquilo que é a terapia farmacológica para a doença. Eu acho que aí também se deve ter atenção, não é? Porque há outros fármacos, e a gente sabe que existem, que vão interferir depois neste quadro clínico, quer das depressões, quer das fases de mania. E aí eu acho que o farmacêutico também tem um papel muito importante para informar, porque, ou seja, esta pessoa que faz um tratamento farmacológico para a bipolar, não é? Depois consulta um médico para uma outra patologia, muitas vezes esse médico não tem o conhecimento dos fármacos que a pessoa está a tomar ou daquilo que é esta doença bipolar, e prescreve um medicamento que pode interferir com a estabilidade clínica a nível da doença bipolar. E aí eu acho que é também ou seja, uma questão em que o farmacêutico pode ter um papel, eu diria, sim, muito importante. Acho que vamos ter aqui só mais duas questões para não alongarmos muito. Uma está relacionada com as crises, portanto, temos aqui sazonais, ou seja, a sazonalidade das crises, e se calhar vou, pedindo desculpa à Isabel, vou abrir para ela poder também colocar aqui a sua intervenção. Isabel, ia-lhe pedir assim em 2, 3 minutinhos, porque já estamos muito perto das 11h30 e também não vos queria, e também temos mesmo que terminar, e temos aqui colegas que trabalham amanhã cedo e vocês também vão ter. Tínhamos aqui muitas questões para continuarmos, isto também é o bom destes webinars, mas queria abrir aqui para a Isabel e depois, se o Dr. Sérgio puder responder às duas em simultâneo, ou seja, a sazonalidade das crises, e ouvirmos aqui só a intervenção da Isabel. Isabel, se faz favor. Já foi dito pelo Dr. Sérgio e eu ia falar mesmo sobre isso, sobre os antidepressivos, que comigo, por exemplo, o sertralina leva-me à mania, ou seja, ia falar mesmo essa questão, acabou por falar naquilo que eu ia falar, por isso está respondido. Tem a ver com isso, tem a ver com a partilha dos efeitos secundários uns com os outros, às vezes é semelhante, por isso nos grupos psicoeducativos é importante. Eu sou diagnosticada desde 2008, mas com crises psicóticas desde 98. Prontos, ou seja, eu passei por uma imensa medicação, mas só em 2010 é que eu consegui a minha estabilidade. Houve uma grande evolução até à atualidade, graças a Deus para todos nós, e isso ajuda-nos a ter uma maior qualidade de vida. Havendo esse equilíbrio, nós conseguimos ter uma vida normal. Há bem pouco tempo eu fui à TVI dar o meu testemunho e agradeço à Deb, que tem sido de mãos dadas que tenho seguido o meu caminho e pronto, tinha a ver com isso, tinha a ver com os antidepressivos, que têm coisas boas, mas também temos que avisar sempre, olha, não passe este porque vai-me levar à mania, e tem que haver esse autoconhecimento, tem que haver esses grupos que são muito importantes. Uma boa noite a todos, um bom trabalho a todos e um bem-aja a vocês todos, que é essa equipa multidisciplinar que faz com a nossa qualidade de vida aumente. Obrigada. Obrigada pelo testemunho, Isabel, e realmente é mesmo isto da gestão da terapêutica, não é, Dr. Sérgio? Sim. Obrigado, Isabel. Olá. Sim, e esta questão da sazonalidade, nem todas as pessoas com estes diagnósticos têm esta característica da sazonalidade. No entanto, quem tem esta característica, eu diria que pode ser visto de uma forma, positiva, na perspectiva em que a pessoa, sabendo que a sua doença evolui de uma forma sazonal, isto pode lhe dar um conhecimento que atue de uma forma preventiva. Ou seja, pessoas que
que são acompanhadas na ADEP, nós percebemos que tem essa evolução sazonal, aquilo que nós vamos querer é que antes dessas mudanças, e quando estamos a falar da sazonalidade, normalmente tem a ver aqui com os períodos dos equinócios, ou seja, a questão da transição das estações. Normalmente, não tem que ser sempre assim, mas normalmente aqui a fase da primavera também, se calhar pelas cores e tudo mais, está mais associada àquilo que é um estado de euforia, embora não seja sempre assim, e depois a altura do outono, do inverno, mais às fases depressivas. E nós, sabendo isso, podemos atuar de uma forma preventiva, nomeadamente a pessoa estar mais atenta, a família estar mais atenta, outros profissionais também, e a própria pessoa, por exemplo, ter uma consulta com o seu médico antes desse período. Ou seja, tudo isto tem a ver aqui com o autoconhecimento, não é? E com a consciencialização de que, eu estou a falar muito da bipolar, não estou a falar tanto da depressão, mas sendo esta questão da doença bipolar uma doença grave, há tratamento, e como a Isabel acabou de referir, e a Madalena também referiu, cada vez mais tem havido uma evolução, não só em termos técnicos, mas também depois do envolvimento da sociedade, nos seus diversos setores, para que se possa crer nesta questão da prevenção e para que realmente possamos acreditar que quem tem este diagnóstico possa atuar de forma preventiva para que a doença tenha o menos impacto possível nas suas vidas. Certo. Não sei se... Acho que sim. Sim, doutor Sérgio. Olha, muito ficou aqui por falar, mas eu acho que foi um belo serão. Eu acho que damos todos por bem empregue este tempo em que soubemos de uma associação que penso que os colegas que estão aqui, profissionais de saúde, penso que não conheciam. Ficámos contentes por perceber que também há esta descentralização, ou seja, também a vossa distribuição nacional também permite a atuação em várias áreas. Nós temos aqui a assistir colegas da zona do Porto, de Coimbra, portanto é importante saber que há estas delegações e que também eles poderão encaminhar os doentes. Acho que para nós farmacêuticos, todas as intervenções, desde a Madalena, parabéns também pela sua coragem, pela sua capacidade de nos mostrar e de mostrar que as coisas evoluíram, que já não há tanto preconceito, não há estigma, mas que o nosso trabalho também faz todo o sentido. E no caso da Isabel também, da Patrícia, que nos trouxeram aqui perguntas pertinentes, e eu acho que o propósito da nossa associação e de alguns de nós, enquanto associados, enquanto farmacêuticos que trabalhamos na comunidade, o propósito é mesmo esse, é também fazermos a diferença no percurso e na gestão terapêutica dos doentes, mas também no percurso de vida das pessoas, e sentirem que não estão sozinhas, que lá está, como dizia a Isabel, a importância dos grupos de apoio ou de troca de ideias. Também para nós o vosso feedback é importante para o podermos aplicar depois com outras pessoas e para que isso tenha impacto e possamos chegar a um maior número de pessoas. E porque nós também não sabemos tudo, para nós profissionais de saúde é muito importante estas formações, estas atualizações e esta troca de conhecimentos com outros profissionais, como é o caso do Dr. Sérgio, que é psicólogo. Nós dizemos sempre também que os farmacêuticos têm aqui sempre um lado um bocadinho psicólogo, embora não tenhamos formação para tal, mas também tentamos ser um bocadinho psicólogos, nem que seja nesta questão da escuta ativa, em percebermos o problema da pessoa e que as pessoas também sintam que estamos verdadeiramente focados em conseguir ajudá-los da melhor forma que podemos também, nem que seja encaminhá-los para vocês. E importante também
esta situação que acho que é muito pertinente e também lhes quero dar os parabéns à vossa associação, que é esta ligação e esta ponte com a sociedade civil, com as autarquias, porque eu acho que na dificuldade o que podemos fazer também de diferente e fazer acontecer todos os dias é percebermos que há várias pessoas interessadas, há várias partes interessadas em fazer melhor, ainda que com pouco e ainda que sem a tal dita equipe ideal, termos várias pessoas interessadas e vocês fazerem essa ponte também é muito importante. Portanto, não tendo mais tempo e acabando aqui um bocadinho nas 11h30, obrigada a todos pela participação. Obrigado nós também. Muito obrigado E obrigada por esta partilha também. Obrigada e boa noite a todos. Obrigada. Obrigado, bom trabalho. Obrigada, boa noite. Boa noite. Bom descanso, boa noite.